Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao canal Semente do Florescer, a página Semente do Florescer, né? E ao encontro com a criança interior. Hoje nós vamos abordar o filme A Cabana, minha parceira Letícia Vidigal e eu. Eu sou Daniela Lopes, Gestalt terapeuta, discípula de Cláudio Naranjo, e vou chamar aqui Letícia para a gente iniciar essa live de encontro com a criança interior. Boa noite, Letícia. Boa noite, Dani. Boa noite. Boa noite. Deixa eu mandar um beijo para Maitê. Maitê é a filha do meu primo, que tem 4 anos. Aliás, ela fez 5 já. E ela assiste as nossas lives, Letícia. Ela não assiste ao vivo, mas depois a minha tia coloca para ela e ela assiste todas as nossas lives. Então, Maitê, um beijo enorme para você, viu? E boa noite, Letícia. Boa noite, Dani. Semente do Florescer, é o nosso encontro, né? Que tem se tornado cada vez mais prazeroso, mais profundo. Eu já me apresentei aqui, já falei um pouquinho sobre o filme e queria que você se apresentasse também. Então, boa noite a todas e todos que estão aí, né? Gratidão pela presença de vocês. Eu sou Letícia Vidigal, sou da página Ho'oponopono Anjos. Eu sou professora e facilitadora de Ho'oponopono da identidade própria. É um Ho'oponopono que foi modificado do Ho'oponopono tradicional pela Morná Simeona no início do século XX. Foi esse Ho'oponopono que eu me especializei. Hoje eu falo a respeito dele, faço lives do curso, criei o oráculo Ho'oponopono também, com várias cartas que trazem aí elementos que ensinam a respeito desse método, né, ancestral de cura, de resolução de problemas, de manifestação. E trabalho também com essa questão da criança interior, através das meditações, através do processo de purificação de memórias, de outros processos de conexão com a criança que o Ho'oponopono ensina. E estou aí com a Dani nesse trabalho aí de conversarmos, né, a respeito desse tema que é tão interessante, tão importante também, né, para as nossas vidas, através dos filmes que a gente traz aí de sugestão para vocês. Que vocês também nos ajudam a escolher, né? Através dos votos de vocês. Então é isso. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou falar um pouquinho sobre a Gestalt terapia. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, a Gestalt terapia não é muito conhecida por todas as pessoas, né? Mas a Gestalt é uma linha de autoconhecimento, uma linha terapêutica baseada em 3 pilares: na presentificação, no dar-se conta e na responsabilização. Então, o que é isso, né? O presente é o aqui e o agora. Nós, muitas vezes, não estamos conectados com o aqui e o agora. A gente está no passado ou está no futuro. Ou está muito conectado com algo que a gente lembra, né? Com alguma memória, uma saudade, um pensamento fixado a algo que nos aconteceu. Ou então, muitas vezes, na ansiedade de amanhã eu tenho que fazer isso, ou hoje à noite, e a gente está muito preso, né, ao tempo futuro, ao tempo passado e muito pouco no presente, que é onde a vida realmente acontece. O dar-se conta é o que está acontecendo na minha vida agora, que impede o fluxo da minha vida mesmo, né? Que impede a minha existência de fluir e eu poder receber ou trazer, ofertar para o mundo o que é o meu dom, né? Ficar preso a algo que não leva a gente para frente. E a responsabilização, o próprio nome já diz, que aqui a gente converge muito com o Ho'oponopono, né, Letícia? Que a Gestalt terapia acredita que cada ser carrega em si as potencialidades internas para fluir na vida e encontrar o próprio caminho de felicidade, de poder ofertar ao mundo aquilo que a gente vem fazer na Terra. E é responsabilidade nossa encontrar esse caminho, né? Fazer aflorar as nossas potencialidades e encontrar uma vida fluida, uma vida livre. A maior liberdade que a Gestalt terapia trabalha é a liberdade de poder ser quem se é.
E aqui a gente encontra o tema da criança interior, porque quando a gente é criança, quando a gente é bebê, né? A gente já falou outras vezes em outras lives, mas quando a gente é criança, a gente é bebê, a gente se expressa com liberdade, né? O bebê que quer chorar, ele chora. O bebezinho que quer tá com fome, né? O que já tá um pouquinho crescido, ele fala, ele expressa. E com o tempo, a gente vai aprendendo a deixar de ser quem a gente é para poder, em primeiro lugar, receber amor dos nossos pais, porque para uma criança tudo que é mais importante na vida de uma criança é o olhar amoroso dos pais, é a aceitação dos pais. Então a criança começa a observar ao redor, nos pais, o que ela faz que traz esse olhar amoroso, que traz aprovação, que traz acolhimento, que traz carinho, que traz aconchego. Então a criança vai se afastando da sua essência pura e vai se tornando aquilo que os pais esperam que elas sejam para, em troca, receber amor. E essa é a maior dor que a gente carrega, além dos traumas que nos aconteceram, né, que aconteceu com todos nós. Eu gosto sempre de frisar que os nossos pais também foram crianças um dia, então não existe um culpado, existem pais com dificuldades humanas, pais imperfeitos, né? E que quem hoje é pai também, quem é adulto é pai e mãe, sabe o quão difícil é você estar conectado com você mesmo e estar atento ao seu filho e ajudar o seu filho a se conectar com ele, ajudar o seu filho a expressar o tanto quanto desafiador é para um pai chegar nesse lugar, para uma mãe chegar nesse lugar. Então, a maior liberdade que a Gestalt terapia encontra é o encontro com essa essência que já está em nós, que já existe, com a liberdade de expressão, com a espontaneidade, a alegria, a criatividade que já está escondida em nós. E esse é o trabalho de resgate da criança interior. E aí, através desse filme que hoje nós vamos falar, que é A Cabana, deixa eu até fixar aqui nos comentários, nós vamos trazer ilustrações desses traumas da infância, das reações do adulto, de um evento que a vida traz, um acontecimento muito trágico, né? E que acessa memórias lá do passado desse pai, e como é importante a gente ter a visão da sabedoria, que é aquela visão que integra os dois lados da moeda. Então, é onde também encontra o perdão e encontra a fé, que nós vamos falar aqui um pouco mais, né, Letícia? Então, eu te convido. Antes eu tinha perguntado quem assistiu o filme. Quem mais? Quem entrou aqui depois, gente, que puder contar pra gente quem conseguiu assistir o filme. A Neuma assistiu, o Pedro assistiu, a minha mãe também assistiu, a Isaura assistiu ontem. Mais alguém, gente, que está aqui conosco hoje, que assistiu? Boa noite para quem está entrando, que está dando boa noite aqui pra gente. Carla, Cláudia, Marilene, Aline, Alice, Ana, Nesilda, é isso? Alzira, Freitas. Boa noite, gente, para quem está entrando. Quem não está entrando pela primeira vez, é um prazer ter você conosco. Quem já acompanha o Encontro com a Criança Interior, também é um enorme prazer de ter aqui toda semana, compartilhando conosco, né, dessa troca. E a Letícia sempre traz uma sinopse, vamos colocar assim, do filme, né? Não é uma sinopse, ela conta mais assim sobre o filme, e através do que a Letícia traz, a gente vai abordando os temas. Então, te convido, Letícia, a contar para nós um pouco do filme. E no final, eu vou desativar os comentários, tá, gente? Porque para a gente poder se conectar melhor com a Letícia. Quem quiser comentar, lembrando que pode usar comentar ou perguntar, pode usar o pontinho de interrogação aqui no balãozinho, que a gente compartilha aqui, eu trago as perguntas ou os comentários de vocês durante a live. Se não, no final da live a gente abre para essa interação. Então, por favor, Letícia. Então, vamos lá. Eu assisti o filme A Cabana há muitos anos, eu já tinha lido o livro, e dessa vez eu fiz a opção por não assistir o filme novamente, mas reler o livro. Porque o livro ele é mais rico, ele tem mais algumas informações, mas eu acredito também que, na minha lembrança, tem uma coisinha diferente ou outra. As informações do filme também são bastante ricas, e a linha mesmo do que acontece é exatamente a mesma. Então,
Esse livro, né, e esse filme, ele conta a história do Max. Na verdade, ele é chamado de... Porque ele é Maximiliano. Acho que eles chamam ele de Mark, alguma coisa assim. Vou chamar ele de Max. Max, ele é um homem de família. Ele tem 5 filhos. No filme e no livro aparecem somente 3. E ele... O filme começa, o livro começa, pelo menos, a história dele na infância dele, a convivência dele com o pai. Ele tinha a mãe, tinha alguns irmãos, mas começa contando a história dele, dessa infância com o pai, que era alcoólatra, abusivo fisicamente, ele abusava fisicamente da esposa, dos filhos, e era muito religioso. Então, era uma mistura de oração, de prece e muito castigo físico, muita agressão física. E o Max cresce nessa família e um dia ele resolve conversar com uma pessoa da igreja e falar que ele se sentia muito mal por não conseguir defender a mãe. Então, ele vai na igreja, ele entra em contato com uma pessoa da igreja para pedir perdão, para poder fazer uma confissão. Ele, na igreja dele, não era uma igreja católica, então não sei com quem que ele confessa exatamente. Não fica claro se era um pastor, mas era um membro dessa igreja, e ele confessa esse pecado dele, que era o de não conseguir defender a mãe, de não ter força suficiente para defender a mãe do pai. Essa pessoa que recebe essa confissão conta para o pai dele o que ele disse, e aí esse pai, pelo menos no livro, eu não lembro direito, no filme, manda a família sair de casa, manda para algum outro lugar, e quando ele chega em casa, o pai amarra ele numa árvore e por 2 dias o machuca com cinto, bate nele, ao mesmo tempo em que ele bebe e prega. Então ele faz leitura de versículos da Bíblia e castiga o Max. Ele faz pregações para ele e castiga ele. Depois desses 2 dias e depois de um certo tempo que ele precisou para se recuperar, ele resolve fugir de casa, mas antes ele envenena todas as garrafas de bebida alcoólica com veneno de rato. Ele coloca veneno de rato em todas as garrafas de bebida alcoólica que tinha na casa dele. Ou seja, ele prepara para matar o pai dele, né? Mas ele sai de casa, vai viver a vida dele, participa de uma guerra, enfim, vivencia várias coisas até que ele volta para casa. Ele se reconecta com a mãe e com os irmãos, o pai realmente já partiu, e acaba conhecendo uma pessoa, que é a esposa dele, que é a Anã, que é uma mulher que tem uma conexão muito forte com Deus. Uma pessoa que a gente pode falar que é religiosa também, mas a gente não sabe qual religião que ela segue, mas é uma frequentadora de igreja, mas mais do que isso, ela é uma pessoa que tem uma conexão forte com Deus. Ela conversa com Deus, chama Deus de papai, tem um vínculo muito próximo com ele. E o Max estabelece uma relação de ir para a igreja, mas carregando as suas dores, né? Carregando as suas questões. Então, ele é descrito como uma pessoa que tem as palavras, né, na ponta da língua para poder julgar, para poder falar com as pessoas, para poder ser cruel com as pessoas, porque ele guarda uma dor grande, que ele nunca trabalhou essa dor, mas frequenta a igreja com a esposa, é muito grato por essa esposa, que é muito querida, e com ela tem esses filhos, 2 que já são mais velhos, que já estão na faculdade, e tem esses 3, 2 do meio, e uma menininha mais nova, de 6 anos. E a história acontece quando ele decide passar um acampamento, passar uns dias, um acampamento em Oregon com esses 3 filhos. Um rapaz, uma moça, uma menina e a menininha mais nova. A esposa não vai para esse passeio, ela deixa ele levar os 3 e ele vai para passear. No caminho eles encontram uma grande cachoeira que a menina gostava, a mais nova gostava. Ele relembra a lenda dessa cachoeira, conta para ela essa lenda. A menina, que já conhecia a história, fica um pouco impressionada, porque que a menina, a lenda conta a história de uma índia que era filha de um grande chefe, e uma doença acontece dentro da tribo, começa a matar todo mundo,
e é falado que somente quando a filha de um grande chefe morresse, fosse sacrificada, as pessoas se curariam. E ela não se oferece inicialmente, mas descobre que o grande amor da vida dela tinha sido acometido por essa doença, que ele morreria. Então ela resolve subir no topo de uma montanha, pula lá de cima, morre e todas as pessoas se salvam da tribo. E para que ela pudesse ser lembrada, eles pedem, né, em honra dela, que ela fosse lembrada pelo grande espírito. E aí essa cachoeira sai, então aquela cachoeira que estava ali caindo daquela montanha era uma homenagem a essa índia que havia se matado, para salvar toda a tribo. Então elas passam por ali, a menina fica um pouco impressionada com aquilo, mas eles vão para esse passeio, que é um passeio lindo, maravilhoso, né? Um lugar muito lindo, com um lago, montanhas, eles fazem vários passeios, conhecem pessoas. E aí, no último dia, já preparado para ir embora, ele está sentado numa mesa com a filha mais nova, que está desenhando, e os dois filhos, o casal mais velhos ali, eles estão num barco, um caiaque, tipo de caiaque, né? Um barco assim, remando, e a menina levanta os braços assim, com o remo, no que ela faz isso, o caiaque desequilibra, e eles caem na água. E ele sai correndo para poder ver o que estava acontecendo ali. A menina sai da água, mas o menino não sai. Então, ele já tinha sido salva-vidas, ele pula na água e descobre que o menino estava com como é que chama isso aqui? Salva-vidas? Não é salva-vidas. É o colete É salva-vidas. o colete de salva-vidas preso no barco. Então, ele precisa tirar esse colete para que o menino possa sair. Ele faz isso, ele consegue fazer isso, mas o menino já perdeu a consciência. Então, ele tira, começa uma comoção ali, as pessoas se juntam perto dele ali para ver o que ia acontecer. Ele começa a fazer respiração boca a boca, faz todo o processo ali para dele retomar a consciência. Esse menino solta a água e volta à consciência. Ou seja, ele está salvo, está tudo bem. Então tá tudo ok, tudo tranquilo, todo mundo ali nervoso ao redor dele e tudo mais. E aí, quando ele sai para poder ver, né, tudo, como é que estavam as coisas, a menina, que se chama Missy, está desaparecida. Não estava mais sentada onde ela estava. Então começa um grande movimento agora para buscar a menina, para procurar por ela. Então ele procura em todos os lugares do acampamento, as pessoas ajudam ele, eles não encontram ela, então a polícia é acionada. A polícia chega, continua essa busca, até que finalmente alguém encontra, no caso do livro, é ele mesmo, não sei como é que é, não lembro mais o filme, uma joaninha que está presa no livro que a menina estava colorindo, e a partir dessa joaninha, ele é informado de que existe uma pessoa, que eles estão chamando de matador de meninas, que já tem 4 meninas desaparecidas, e ele sempre deixa uma joaninha com um número de bolinhas lá, número de meninas, e no caso a joaninha lá tem 5 bolinhas, ou seja, ela é a quinta. Então eles começam a perceber que tem todo um padrão pela idade da menina, pela idade da Missy, pela forma, a característica física dela. Então existe uma possibilidade que ela tenha sido raptada mesmo por essa pessoa. E começam essas buscas, o FBI é acionado, a esposa dele aparece, tem todo esse movimento da família e tudo mais. E aí, finalmente, ele é chamado pelo FBI para acompanhá-los até uma cabana no meio da floresta. E ele acompanha e a pessoa fala com ele assim, olha, a gente encontrou uma coisa, mas não é boa, você não vai gostar. E na hora que ele entra nessa cabana, tá lá o vestido que a menina estava usando, todo ensanguentado, uma poça de sangue. Então fica muito claro que aquela menina não, a filha dele, a Missy, não havia sobrevivido ao ataque. E aí vem toda aquela dor daquilo que aconteceu, e aí pula-se o processo logo em seguida para alguns anos depois, quando ele tem essa relação com a família, eles têm mais 4 filhos, a esposa continua indo à igreja, continua essa vida, sempre traz com essa, o que ele chama de a grande tristeza. Né? No livro tem esse nome. Então, as coisas acontecem, mas ele está sempre se sentindo comprimido por essa tristeza. E aí, ele recebe uma mensagem na caixa dos Correios, falando que, olá, Maximiliano, quanto tempo, estou com saudades de você, por que você não vem encontrar comigo na cabana? Assinado, papai.
e ele leva um grande susto com aquilo, porque refere-se à cabana onde a Missy foi encontrada, e o nome assinado é um nome que a esposa chama Deus. Então, existe essa grande questão. Como assim? Deus está me mandando um bilhete? Deus está me mandando voltar para essa cabana? Deus está me falando... Isso é uma piada? Quem está fazendo essa piada mais sem graça, mais horrível, né, em relação ao que aconteceu nessa cabana? Mas ele acaba decidindo voltar, ele volta, ele vai no livro, no jipe de um amigo, esse amigo até empresta uma arma para ele se defender, caso fosse o assassino, né, que quisesse levá-lo lá de volta, porque até então ele não tinha ideia de quem tinha escrito essa mensagem, inicialmente completamente descrente, né, de que Deus havia mandado essa mensagem. E ele vai, segue para a cabana, e ao chegar na cabana, ele é recebido realmente. Ele chega, e num primeiro momento, assim, a cabana está do mesmo jeito, ele deita no chão, o chão está frio, e ele dorme, e ele acorda, e ele vai embora, mas em algum momento a paisagem muda, tudo muda, a cabana muda, e quando ele volta para a cabana, ele encontra com uma mulher negra que o recebe, e ela se identifica como Deus, que vem se apresentando nessa imagem feminina, uma vez que ela sabia da dificuldade dele com a figura paterna, com a figura masculina. E dentro dessa cabana ele também encontra com Jesus, que vem aí como na forma física de um homem judeu, com as características de um judeu, e encontra com uma mulher que vem aí com as características de uma oriental, que é o Espírito Santo, que tem o nome de Sarayu, acho que é isso, no livro e no filme, que significa vento. É uma palavra que tem um significado de vento. Então, ela tem essa imagem assim, meio fluida, né? Que é essa fluidez, essa coisa mais com movimento, que é o Espírito Santo. Nessa cabana, ele começa a dialogar com, né, com a Santíssima Trindade, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, e vai colocando toda a sua dor para fora, eles vão respondendo para ele nessas questões, e aí eu penso que aí vale realmente cada parte nossa que a gente encontrou que foi mais significativa a gente falar sobre ela, porque são vários os diálogos que eles falam, né? Várias coisas que são tratadas ali, até que em um determinado momento ele é convidado para ir numa caverna, porque o tempo todo ele faz um julgamento, ele tem uma resistência muito grande com Deus. Ele julga Deus por não ter salvo a filha dele, por não ter impedido o assassinato dela. Então, nesse julgamento com Deus, ele acaba sendo levado para essa caverna, onde ele é apresentado aos filhos, aos filhos dele, e fala assim, olha, hoje, por uma mulher muito, muito bonita, uma mulher que tem uma energia muito boa, e ela fala com ele, você vai ser julgado, hoje você vai passar por um julgamento. A sabedoria, né? Ela se apresenta com a sabedoria. Então, porque no livro ela aparece como uma sabedoria depois, né? Então, no filme ela já se apresenta como uma sabedoria de Deus. Então, ela é a sabedoria de Deus e ela fala com o Max que ele ali vai passar por um julgamento. Aí ele fala assim, então eu morri, estou sendo julgado porque eu morri. Então, e ela fala, não, você não morreu. Não, então que julgamento é esse? Não, você não vai ser julgado, você que vai julgar. Mas como assim? Quem que eu vou julgar? Aí ela fala assim, ué, mas que diferença faz? Você não está acostumado a julgar? E aí ele começa a perceber o quanto que ele passa o tempo todo, ele está fazendo julgamentos mesmo na vida dele. E aí ela fala assim, você vai julgar seus filhos. Ele fala, você vai decidir 2 filhos que vão para o inferno e quais que vão para o céu. Você vai escolher quais vão para o inferno e quais vão para o céu. Ele falou, não tenho capacidade de fazer uma coisa dessa. Não sei colocar. Não, pensa bem. Pensa nessa filha sua que ficou muito distante de você depois que a Missy morreu. Porque realmente a menina que estava no lago, dentro da canoa, ela se afasta muito da família, fica muito rebelde. Rebelde no sentido assim, mais isolada, mais fechada. Então a sabedoria fala com ele, você não quer que ela vá para o inferno? Porque afinal de contas ela não está se comportando bem. E ele fala, não quero que nenhum filho meu vá para o inferno, eu vou para o inferno no lugar. Me escolha no lugar que eu vou para o inferno. E aí ela traz para ele essa questão.
como que é difícil, não é? É muito fácil para nós, humanos, fazermos julgamentos dentro dessa perspectiva que nós temos. Mas que Deus, como Pai de todos, como todos nós, sendo filhos de Deus, esse julgamento tão direto, né? Ah, fez mal, inferno. Fez bem, não vai para o inferno. Meus filhos não vão para o inferno. Mas aquele homem que matou a minha filha, ele vai para o inferno. Então, esse julgamento, como que ele é totalmente fora desse lugar, desse amor que Deus tem por nós, como ele tem pelos próprios filhos e é incapaz de mandá-los para o inferno, mesmo que eles tenham feito coisas que podem ser consideradas erradas, horríveis, etc. Então, ele tem esse impacto, né, nessa questão do julgamento, e também ela apresenta para ele a Missy, a filha dele que faleceu. Ele consegue enxergá-la. Então, depois que ele tem essa consciência, ela mostra para ele, através de uma cachoeira, atrás de uma cachoeira, a menina que está brincando. E ele fala assim, não, mas ela está bem. Ela falou assim, ela está ótima, ela está muito bem. E ele vê que ela está brincando com outras crianças e está brincando também, inclusive com os filhos dele, que estão ali em sonho. E está brincando também com Jesus, que está ali no meio delas, brincando com essas crianças. Então, ele vê a filha muito bem. E aí ele fala assim, ela está me vendo? Aí a sabedoria fala, não, ela não te vê, mas ela sabe que você está aí. Então ela manda um beijo para ele, fala eu te amo, tô bem, tá tudo bem, e sai feliz, sai alegre, e aquilo mexe muito com ele. Então é um filme muito forte, né, gente? Assim, o livro, o filme, a história é muito forte, a gente fica emocionado o tempo todo. E depois disso ele sai dessa caverna, e mais uma vez, né, ele já teve diálogos com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, ele tem vários diálogos nesse processo. E ele passa, se eu não me engano, 2 ou 3 noites nessa cabana. E nesse último dia que ele está lá, e ele já está melhor. Ele já está passando por um processo de cura. Ele já está começando a enxergar coisas de uma forma diferente. Ele viu que a filha estava bem, que mesmo no processo que aconteceu com ela, ela ficou bem. Porque Jesus fala, eu estava com ela o tempo todo. Então ele começa a se sentir mais aliviado. E aí vem um dia, ele acorda e dá de cara com Deus agora na figura de um homem. E essa figura masculina fala com ele assim, hoje você vai precisar de um pai. E leva para ele para uma caminhada e fala com ele do perdão que ele precisa entregar para a pessoa que matou a filha dele. Então fala muito assim, você ainda não perdoou, você ainda não se libertou disso. É preciso que você se liberte dessa energia, desse peso que você está carregando, que está te fazendo mal. E ele fala assim, eu não sei como perdoar. Aí você fala, olha, começa a falar, eu te perdoo, 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 até que em um momento isso vai se tornar verdade. Então ele começa realmente a repetir, eu te perdoo, eu te perdoo. E nesse processo ele encontra também com o pai, e ao ver o espírito do pai, o pai está muito abatido, muito triste, e ele vai lá e vai de encontro com o pai, porque ele já está num processo de cura depois de todas as conversas e desse encontro. Então, encontrar com esse pai foi mais fácil para ele. Ele fala com o pai, que ama o pai, pede perdão para o pai, e os dois se perdoam ali naquele encontro. E aí, na hora que termina esse processo, ele acha que já acabou. E aí Deus fala assim, não, agora você vai precisar de força, porque eu vou te levar num lugar muito difícil. E ele conduz ele para o caminho onde está o corpo da Missy. Porque até então o corpo não tinha sido encontrado, só o vestido. Então ele mostra para ele esse caminho. E a lembrança que eu tenho aqui no filme ali, ele tira o corpo e já faz o enterro da Missy. No livro, não. No livro ele encontra espiritualmente com esse corpo, mas depois ele leva a polícia até esse corpo para que ele pudesse ser encontrado, e a partir do encontro desse corpo e de um tecido que é deixado no corpo, eles localizam o assassino de meninas e também encontram o corpo das outras meninas. Então, no livro isso acontece. A minha lembrança é que no filme não. No filme mostra mais ele só pegando a menina e enterrando ela, e esse é o processo, né? Mas no livro não. No livro ele encontra, ele recebe esse corpo de uma certa forma espiritualmente, vamos falar assim, nessa situação que ele está vivenciando, mas depois ele leva a polícia até o corpo. E aí realmente recupera fisicamente o corpo.
Mas no filme, não. Aí no filme acontece isso, ele recupera. Isso tem toda uma preparação de um terreno. É interessante uma parte que ele encontra com o Espírito Santo dentro de um jardim muito lindo, muito maravilhoso, mas muito confuso. E ela fala assim, vamos preparar esse jardim. E depois ela fala, ó, esse jardim é seu coração, é a sua alma. Na verdade, esse jardim é a sua alma. E ele vê a beleza, mas a confusão da alma. E esse lugar que eles prepararam, que eles arrancaram, né, as raízes, que eles limparam, é o lugar onde ele enterra a filha dele. Então, ele passa por todo esse processo e de toda essa conversa. Então, termina com esse encontro do corpo, ele volta, e aí tem uma despedida, né, desse encontro com os três, e aí ele acorda na cabana, ele estava deitado no chão da cabana, ele acorda, ele vai embora, e na hora que ele vai embora, ele sofre um acidente de carro, e acorda no hospital, e para ele vivenciou tudo e depois ele teve um acidente de carro. Mas as pessoas falam com ele que não, que na ida para a cabana ele já sofreu um acidente de carro e ele já foi hospitalizado. Ah, importante, quando ele estava na cabana, o Deus fala com ele assim, olha, você agora pode escolher. Você pode escolher ficar ou você pode escolher voltar. E aí ele fala assim, mas o que vai acontecer? Se você ficar, você vai encontrar com a sua filha. Ah, mas ela está me esperando? Não, ela não tem expectativa, ela está tranquila. Se você voltar, você volta para sua vida, para sua família, com tudo isso que você sabe hoje. Então ele sente, não, eu ainda tenho muita coisa, eu tenho meus filhos, eu tenho minha esposa, para eles mais uma perda nesse momento. Então ele decide voltar, e quando ele decide voltar, se eu não me engano, o Espírito Santo fala com ele assim, olha, então tem uma coisa para te contar. A sua filha se sente responsável pela morte da irmã. E aí ele volta, ele acorda no hospital sabendo dessa informação, e aí ele fala com a esposa, e aí começa um trabalho aí de recuperação dessa filha para que ela não se sinta culpada, né, para ela entender que ela não foi a responsável, e dessa nova relação que ele estabelece com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a Santíssima Trindade, e também com a própria família, né? Uma vez que ele agora é uma pessoa que não traz mais o peso da culpa, da raiva, do julgamento mesmo, da condenação. Então, esse é o processo que acontece aí no final do livro, né? Esse processo de cura e libertação dele aí. E de contar, ele conta para a esposa tudo que aconteceu e vive agora a sua vida através dessa nova percepção aí da conexão com o divino, não da religião, tá? Porque o tempo todo eles falam, não é a religião, isso não é a religião, não é a doutrina religiosa, mas é a conexão mesmo com Deus e com a Santíssima Trindade. Então é isso. Agora vem os pontos todos que são falados, né, no filme aí, também no livro, para a gente poder conversar a respeito. Deixo com você, Dani. Obrigada, Letícia. Eu acho que esse filme e esse livro, eles são muito ricos, tem muitos temas, né? Então, eu acho que os principais temas, os que mais me tocaram, assim, não sei se é o que tocou você também, Letícia, mas é o tema da própria ferida da infância, né? Quando ele tem um pai que é bem paradoxal, o pai tem dois lados, né? O que a gente chama na Gestalt terapia de o lado bom, o lado ruim, cada um de nós, a nossa luz é a nossa sombra, assim a gente fala na Gestalt, a nossa luz é a nossa sombra. Então era um pai que buscava a Deus, mas não praticava os ensinamentos de Deus, né? Então ele buscava uma luz fora, mas dentro dele essa luz não brilhava. Então esse pai alcoólatra, ele era muito agressivo com a família, e o quanto ele, criança, porque ali ele é bem pequeno ainda, não sei a idade, no filme não fala a idade dele, mas sei lá, me dá a impressão de ter no máximo ali uns 7 anos, né? No máximo, assim, uns 7, 8 anos, talvez. Mas isso que ele vem passando desde muito pequeno, essas agressões. E o quanto ele também cresce, porque aí ele vai embora, ele nem fica com a mãe, pelo menos no filme não dá essa sensação, eu não li o livro, o filme não dá essa sensação. Ele vai embora, então ele nem consegue viver com a mãe, cuidar da mãe, como ele fala, porque ele chega, né, na hora que ele vai é uma igreja, não dá, parece mesmo um pastor, não sei quem é, não explica,
mas ele confessa que ele se sente culpado por ele não conseguir proteger a mãe do pai, que o pai chega em casa todos os dias e bate na mãe e nele. Então, ali o pai espanca ele, né? No filme não fala 2 dias, mas aparece ele debaixo de uma chuva sendo muito espancado. Então, o quanto isso para ele é uma ferida. E quando ele chega ele criança, aí que surgem as feridas da criança, né? Que a gente chama de criança ferida na Gestalt terapia, porque a criança interior é a criança ferida e a criança divina, que é essa luz e essa sombra. A gente não sabe o que passou com o pai, por que que o pai virou alcoólatra e o porquê que o pai é tão agressivo, mas se existisse essa possibilidade, com certeza tem algo na infância do pai que leva ele para esse caminho. E assim sucessivamente, né? Então, o que é mais importante? A gente tomar consciência, por isso a Gestalt trabalha com a presentificação, dar-se conta e a responsabilização. O que isso repercute na vida dele adulto. Então, quando a gente vai para a vida dele adulto, a gente percebe que ele matou o pai e ele fugiu. Vamos colocar assim, o filme dá a entender que ele fugiu. Então, ele não fica com a família de origem, porque ele sente uma culpa profunda de ter matado o pai, ele sente muita culpa disso e que gera nele um adulto que não consegue, desde ali, ter um bom relacionamento com Deus. Porque se Deus é bom, como Deus permitia que ele tivesse um pai alcoólatra que batia tanto nele e na mãe? Então, ali o relacionamento com Deus dele já não é muito bom, né? Mas assim mesmo, ele, pelo amor à esposa, ele vai à missa, ele vai acompanhar a esposa e respeita a fé dela, né? Ele tem muito respeito e tudo. E ele se sente, quando acontece a questão da filha ser assassinada, uma das frases que ele fala que me marcou é assim: a minha filha pagou por um erro que eu cometi. Então aí que ele fica com mais raiva de Deus ainda, porque na cabeça dele, ele entende que a filha foi assassinada porque ele matou o pai. É como se fosse um castigo para ele. Então, ele sofre o castigo de perder a filha de forma cruel, brutal, porque ele matou o pai. E assim, aí ele entra nesse buraco, porque aí se torna um buraco muito maior, porque é o buraco que junta a dor da perda da filha de uma forma muito brutal mesmo, com a dor da culpa que ele sentia. Então você vê que ali no filme, pelo menos, aparece a esposa processando melhor a morte da filha, o filho. Porque no filme só tem 3 filhos, só aparecem os 3, né? Então o filho mais velho processando, entre aspas, melhor, mas os 2 filhos mais velhos também não têm mais a mesma relação, a família perde a relação amorosa que tinha. A esposa é a única que mantém, parece, um centramento maior, né? Ele fica completamente desconectado, ele fica mais isolado, como fica a filha, a mais velha também. Ela se fecha e ela fica um pouco rebelde, né? O filho já começa a mentir para o pai, porque como ele fica mais receoso no cuidado com os filhos, ele fica mais protetor. Os filhos querem continuar vivendo, então eles mentem para o pai para poder fazer as coisas da adolescência, né? Então, como que isso vai repercutindo em toda a vida dele? E como a potência da culpa aumenta, é como se fosse assim um potencializador da dor da perda da filha, porque ele acha que a culpa é dele. Né? Ele sente culpa 2 vezes por ter matado o pai e pela filha ter sido assassinada porque é um castigo para ele. Então ele fala: minha filha não merecia isso, eu merecia, minha filha não. E quando ele vai ao encontro de Deus, no filme aparece a cena do caminhão, mas aí parece no início que não tem batida. E aí que ele chega na cabana. Depois a gente entende que tem uma batida, né? E que ele sofre ali o impacto da batida. Então, uma das cenas que mais me impactou, assim, mais profundamente me impactou, foi quando a sabedoria o coloca no trono do julgamento e mostra os 2 filhos dele e fala para ele qual dos dois, entre aspas, vai para o inferno. E ele fala: não, nenhum. E ela fala: não, mas um tem que ir. Porque aí, né, você já contou, e essa aqui, ela não tá se relacionando bem com você e tal, e esse outro aqui mente pra você, né? Qual dos dois que você vai levar pro inferno?
E aí ele não tem capacidade de escolher. E aí ele vê que o quanto o julgamento que ele faz do outro é é uma parcela da visão dele, da verdade dele, né? Da verdade dele, maneira que ele enxerga a vida. E aí é muito interessante porque esse é o ponto da criança interior. Aquela ferida que nos aconteceu lá atrás é como se ela colocasse uma lente na gente. Uma lente. A gente começa a enxergar o mundo a partir dessa lente. Então vamos imaginar que a lente dele tivesse uma cor vermelha, só para a gente simplificar. E ele julga tudo porque ele julga a si mesmo. Ele julga o pai por ser mau e julga a si mesmo por ser assassino, porque ele mata o pai. Então ele julga todo o mundo. Para ele é muito fácil julgar, porque ele julga ele mesmo e o pai dele. Então ele veste a lente vermelha do julgamento, vamos colocar aqui só para exemplificar, e ele sai vivendo a vida dele através disso. E ele julga todo mundo. Ele julga Deus, ele julga as pessoas todas ali no filme. É muito comum a atitude de julgamento dele. Então, quando a gente trabalha com a criança ferida, a gente faz enxergar essa visão, essa lente que a gente colocou por uma ferida que a gente sofreu, e como a gente vai para o mundo usando essa lente da nossa ferida, né? Então, como é importante você ir ao encontro da sua criança interior, compreender o que ela passou, porque vamos colocar na nossa vida atual, né? Na nossa vida aqui, que não tem uma questão do assassinato, uma questão tão pesada, mas tem. Qual é a lente que você olha para o mundo, né? Como você. Aí já vou trazendo algumas reflexões aqui para gente que está aqui na live, para as pessoas que estão nos acompanhando. Vi que tem pergunta aqui, tá, gente? A Maria José Salomé está dizendo: muito interessante a parte do julgamento. Me fez ver algumas pessoas de forma diferente. Muito interessante, Maria José. Assim, para mim essa cena foi assim crucial. E boa noite, Parecido. Então, assim, qual a lente a gente vai colocando que a gente enxerga o mundo, né? Porque, por exemplo, se na nossa infância a gente não pôde confiar, os pais, por exemplo, prometiam: ah, vou te levar na casa da sua avó no final de semana. E aí aquela promessa ia se repetindo e muitas vezes não era cumprida. Você aprende que não pode confiar. Não pode confiar nos pais, não pode confiar em ninguém. Então você vai para o mundo desconfiando de todo mundo, a lente da desconfiança, né? Se em algum momento você foi humilhado, rejeitado, você acha que todo mundo vai fazer aquilo com você. Todo mundo vai te rejeitar. Então, muitas vezes, as pessoas que têm a ferida da rejeição, por exemplo, elas não conseguem se relacionar, não conseguem se entregar nas relações. Elas abandonam com medo de ser abandonadas. Então, aqui a gente já vai podendo refletir qual que é a nossa lente, qual é a minha, a sua, né? Qual é a lente a gente tem usado aí para ver o mundo. E como, gente, a gente julga Deus por nós mesmos, né? Nós somos humanos imperfeitos. Então, o nosso julgamento de Deus é através da nossa humanidade, aquilo que a gente conhece. Mas Deus é um pai de amor e é um pai de amor meu, seu, dos assassinos, dos viciados, dos drogados, dos loucos, né, das pessoas que têm problemas psiquiátricos, das pessoas, das crianças que têm, de todos, não importa a idade, a cor, né, a raça, a religião, a profissão, a idade, nada. Mas importa que cada um é responsabilizado, porque tem uma parte do filme que ele fala isso. Ele fala assim: ah, então ele matou a minha filha e não vai acontecer nada com ele. Vai sair impune. Não, nem nada que a gente faz, porque tudo que a gente faz tem consequência. Nada que a gente faz fica ileso. E a maior parte das consequências a gente colhe aqui na nossa própria vida mesmo, a nossa vida cotidiana. Então não fica impune, tudo tem uma consequência. Né? E o quanto, a hora que ele vai, porque ele primeiro ele tem uma resistência muito grande à espiritualidade, né? Tipo assim, ao contato com Deus, com Jesus. Com Jesus ele até tem uma abertura um pouquinho maior no filme ali, né? Mas com Deus ele tem muita revolta, muita revolta. E depois ele vai entendendo, ele vai expandindo a consciência dele. E ele vai compreendendo esse lugar que Deus é pai de todos nós, assim como ele é pai dos 3 filhos ou dos 5 que o livro traz. E como não dá para você escolher um filho seu para ir para o inferno, outro para a eternidade do inferno ou a eternidade da luz. Que não dá,
né? O que seu filho, o que você vai ensinar para o seu filho é lidar com a consequência da escolha dele. E aí é o que Deus faz conosco. E o quanto é importante o perdão dele, em primeiro lugar, com ele mesmo, quando ele abraça o pai, né? De perdoar o pai por aquilo que fez. O pai pede perdão a ele, ele pede perdão ao pai. E a cor espiritual do pai, né? Tá todo mundo numa cor assim, clara, suave, o pai vem muito vermelho ali. O quanto é impactante, a culpa também vai, né? Para quem acredita em outras vidas, ela continua em outra existência. E o quanto o perdão tem o poder de transformar, primeiro, a quem perdoa. Porque não mudou o assassinato. A filha dele não voltou. Mas quando ele perdoa o pai, a si mesmo e o assassino da filha, ele volta transformado para a família. Ele consegue ter uma conversa com a filha que também se sentiu culpada pela morte da irmã, porque foi ela balançando no barco que o irmão caiu, que o pai foi para a água e que a menina sumiu. Então ela entende que tudo é culpa dela. Então, ele volta e consegue, transformado, ele volta e consegue conversar com a filha e deixar claro para ela que ela não tinha culpa. E ali começa o final do filme, pelo menos, é a família toda indo viajar junto outra vez. Então, restabelece o amor. Como o perdão tem a capacidade de restabelecer o amor. E como a gente ser resignado, porque ele, quando ele perdoa, ele tem a resignação, que é a aceitação da vida como ela é, e não como a gente gostaria que ela fosse, né? Porque ele aceita o pai que ele teve, ele perdoa o pai, ele se perdoa pelo assassinato, aceita a morte da filha, não era o que ele queria. Não é, claro que não era. Nunca ele desejaria nem matar o pai, nem ter o pai alcoólatra e agressivo, nem a filha ter morrido. Mas é assim a história dele. E aí ele passa por um aprendizado que ele precisa passar e volta transformado. E ali depois a gente entende que tudo que ele passa ali, ele passa como se fosse uma experiência de quase morte, né? Ele tem ali uma experiência de quase morte no hospital, fica subentendido isso, porque ele não chega efetivamente a ir fisicamente na cabana. Ele vai espiritualmente na cabana, que é o que acontece na experiência de quase morte. E que é também uma maneira da Gestalt terapia trabalhar quando a gente trabalha com as visualizações. Quando a gente volta no passado e visualiza o que a gente está experienciando, aquela dor e o resgate da nossa dor. Então, como isso muda? O fato não muda, mas a maneira de olhar para o acontecimento muda e transforma de verdade a nossa vida. Então, como é potente esse trabalho assim do perdão, da resignação, né, da aceitação da vida como ela é, como cresce isso. Deixa eu só comentar uma coisa aqui, ó. A Maria José, ela comenta assim: eu perdi o meu pai com 7 anos e muitas vezes eu não aceitei ter me abandonado em momentos que seria super importante. Hoje eu o perdoei, aí trabalhar com a minha criança. É isso mesmo, Maria José. É o que eu acabei de falar, né? Se você pudesse, você não teria escolhido perder seu pai com 7 anos. Você teria seu pai até hoje, porque se tem uma coisa que é difícil de perder, é pai, mãe, né? As pessoas que a gente ama, mas pai, mãe, filho. Eu não tenho filho, mas quem já perdeu marido, pai, mãe, fala que a maior dor que existe na humanidade é perder um filho. Então, ninguém quer ter uma perda. Se a gente pudesse, a gente teria essas pessoas conosco lá de eterno, vamos colocar assim. Mas a gente aprender a aceitar o fato, quando você fala do seu perdão, né, que você perdoou por não ter o seu pai presente nos momentos importantes da sua vida, quando você aceita que a vida foi assim por alguma razão, que hoje a gente não compreende, mas existe uma razão importante para os nossos aprendizados, a vida está aqui para nos fazer evoluir, ela não está aqui para nos satisfazer as vontades e os desejos, mas para a nossa evolução. Então tá tudo alinhado com o nosso crescimento, tudo que a gente passa está exatamente no lugar certo para a gente poder passar. Então, quando você trabalha esse perdão, você pode se tornar pai de si mesma. O que é se tornar pai de si mesma? É você se cuidar com o amor que o seu pai teria por você. Então, você carrega o seu pai dentro do seu coração.
Quando você faz as pazes com o seu pai, você pode fluir melhor na sua vida. Então, o acontecimento não muda. Seu pai faleceu, mas você consegue olhar de uma nova maneira para essa situação, que é exatamente o que o filme traz para nós. Esse aprendizado, esse olhar. E você, Letícia, o que que te chamou mais atenção no livro, no filme, né? Então, uma questão que eu achei bastante interessante para também quem quiser assistir, tem na Netflix uma espécie de especial com o autor do livro. Ah, eu vi E isso. que, se eu não me engano, não é um Retorno à Cabana, não, mas é alguma coisa à cabana. Se vocês É um procurarem, tipo de documentário, né? Um documentário é, que fala é uma sobre o filme. espécie, é um especial, porque ele não faz nenhum documentário, ele conta um pouco da história pessoal dele e Uhum. por que que ele chegou a escrever esse livro, porque ele passa por uma grande dor, mas o caso dele foi uma história de abuso sexual numa idade muito nova, com pessoas com quem ele convivia. Ele foi para o internato e ali ele passou por situações muito difíceis. E um pai também muito religioso, mas o pai não foi o responsável pelo que aconteceu, mas estava nesse meio religioso, e ele não conseguia se sentir bem nesse meio, né, com tudo isso que ele passou, e depois ele casa, ele acaba traindo a esposa, enfim. Ele conta a história dele. Mas uma coisa que eu pensei que foi muito interessante que ele coloca é o significado da cabana, que Uhum. é você olhar para a sua dor. Então, esse convite que Deus faz para ele, para encontrar com ele na cabana, olhe para aquilo que está doendo na sua vida. Porque muitas vezes, é isso que você está falando, né, Dani? Um grande trauma, uma situação que nós vivenciamos na nossa infância, coloca essa cor nas lentes com as quais nós enxergamos o mundo. Então, o tempo todo o mundo é vermelho, o tempo Uhum. todo eu sinto raiva, o tempo todo eu tenho medo, o tempo todo. E não tem um porquê nas questões do meu dia a dia para poder sentir dessa forma. Isso está lá naquilo que aconteceu. E o processo, quando você fala, né, da Gestalt e tudo mais, esse processo de cura ele vai acontecer no momento que você voltar à cabana. No momento que você falar assim, olha, tem alguma fonte disso aqui. Algo realmente aconteceu. Então, é interessante esse significado dessa cabana, né? Esse voltar para o lugar onde o vestido da filha foi encontrado, onde ali ele ficou ciente de que ela havia sido morta. Ele precisou voltar ali para ele poder olhar para aquilo ali, ressignificar aquilo ali e se reconectar com o amor de Deus por todos nós. Então, vale a pena assistir, né? Porque traz esses elementos, essa trajetória dele, traz mais alguns elementos de conexão realmente com o divino. Então, fica a minha sugestão aí, que tá fácil, porque tá na Netflix, apesar do filme não estar. Então, isso para mim foi uma coisa muito importante, assim, para poder, né, preparar para esse encontro de hoje, que eu achei bastante interessante, e toda essa trajetória de conexão com Deus, né? Porque é um filme, uma história, um livro que vem para mostrar assim, não importa o que está acontecendo na nossa vida hoje, né? Nós colocamos esse significado a partir das nossas lentes e fazemos o julgamento a partir de uma percepção que é nossa, a partir das nossas experiências e daquilo que a gente desejaria que estivesse realmente acontecendo. E que nem sempre é assim. Mas isso não tira essa força amorosa que está em tudo, né? Que nos conecta, e que, de uma certa forma, nos apoia, nos ampara e nos orienta através da inspiração divina, que, no caso, vem o nome que é dado é o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo está em tudo. O Espírito Santo escute. Ele fala assim: eu vou conseguir ouvir você mais vezes? Ele pergunta no livro, né, para Sarayu, e ela fala assim: vai, você só tem que, cada vez que você me buscar, quanto mais você me buscar, mais você vai conseguir me ouvir.
e eu vou estar sempre te ouvindo mesmo, eu não vou me enganar. Aí ela falou assim, não, você vai se enganar. E isso dá para fazer um paralelo muito grande com o Ho'oponopono, que é quando a gente fala da inspiração divina. E esse aspecto é muito interessante, porque isso é uma coisa que eu sempre falo. Os nativos, os povos nativos do Havaí, que criaram o Ho'oponopono, eles não tiveram contato com a Bíblia, eles não tiveram contato com esses ensinamentos religiosos quando eles criaram o Ho'oponopono. Mas eles percebiam algo que é um registro que a gente encontra em outros lugares. Né? Dentro desse registro bíblico, que é o que eu conheço mais, não conheço outros livros religiosos, mas eles estão sempre falando assim, olha, existe uma força, existe uma escuta, existe algo que você pode ouvir, né? Algo que vai te apoiar, principalmente nos momentos de necessidade, mas para isso você precisa olhar para a sua dor. Olha para a sua dor, se conecte a isso, se abra para poder você entrar nesse processo de cura, busque as ferramentas que você precisa para te auxiliar nesse processo e entenda que você não está sozinho. Nesse processo que você vai passar, você vai receber a ajuda das pessoas que vão ali realizar o processo terapêutico, fazer um processo de purificação. Você vai ter o processo de cura que você escolher, mas que por trás de tudo isso existe uma energia, um pano de fundo, que é esse amor incondicional mesmo, como você disse. Não importa se você é o assassino, se você é o drogado, o viciado, se você é mau caráter, né? Se você tem questões psiquiátricas, problemas psicológicos, se você é um psicopata, se você não tem nada disso, muito pelo contrário, se é ótimo, maravilhoso. Não importa. Esses são julgamentos que nós fazemos. A percepção do divino é que somos todos realmente filhos e o cuidado e o amor é o mesmo. E uma coisa que me marcou muito no livro é quando ele fala assim, eu não vou ser trocado. O Max percebe no amor de Deus, ele fala assim, Deus não me trocará por outra pessoa. Ele não vai gostar mais do outro do que ele gosta de mim. Ele não vai me substituir nesse amor que ele sente por outra pessoa. Todos são preferidos. Todos são amados da mesma forma. Nenhum vai ser... Então, o tempo todo eles falam isso. Eu gosto especialmente de você. De você eu gosto especialmente. Como se fosse diferente dos outros. Mas da mesma forma é para cada um. Gosto especialmente de você. Então, foram coisas que me marcaram bastante no livro, assim, nessa leitura. E também esses aspectos aí que você pontuou, dessa conexão mesmo do perdão, da força do perdão, da importância que esse perdão, essa libertação que o perdão traz, para que você possa começar a enxergar esse mundo com novas lentes. Não mais com essa lente do trauma, daquilo que aconteceu, e de como que a relação entre os três, né, Deus, Jesus e o Espírito Santo, era sempre uma relação muito amorosa, muito respeitosa, muito querida, muito afetuosa. E tem um ponto que é muito importante aqui, que eu queria falar, que eu estava quase me esquecendo, que é no começo do livro, bem no prefácio, ele fala o seguinte... que ele passou por tudo isso, né, que teve o trauma com o pai, ele encontra a esposa dele, e que eles conseguiram construir uma família de uma forma, né, impressionante, até por tudo que ele havia passado, mas que ficava claro que os traumas, a maioria deles, acontecem através dos relacionamentos. Então, é o relacionamento dele com o pai, é o relacionamento nosso com a mãe, relacionamento com irmãos, com familiares, com pessoas que são próximas, pessoas que a gente confia. Então, os relacionamentos trazem os traumas. Mas é nos relacionamentos também que acontecem as curas. Então, é através do perdão que ele estabelece com o pai, e finalmente, né, de olhar para esse pai de uma forma diferente, se libertar do que aconteceu, entendendo isso que você falou também, que por trás desse pai ferido tinha uma história também, que é através desse relacionamento que a cura acontece. Relacionamento com outras pessoas com quem você estabelece confiança. E que isso é importante acontecer na nossa vida.
A gente não pode se fechar e se isolar dos relacionamentos por medo de que mais traumas aconteçam. Isso só vai acontecer na nossa vida, a gente só vai se fechar se a gente não consegue estabelecer um relacionamento com Deus. Se a gente não entender que existe um amor incondicional por trás de tudo isso. E no momento que esse relacionamento com Deus acontece, nessa confiança, nessa entrega, que isso fica muito forte no livro, confia, entrega, realmente estabeleça uma relação com Deus, traga ele para perto da sua vida, converse com ele, traga ele para poder estar junto de você o tempo todo, porque no momento que você se sente confiante que você é realmente amado, realmente tem uma força por trás, apesar de tudo que está ali na cabana, aí sim você vai começar a perceber nas relações a cura. Você vai começar a construir novas relações, novas formas de se relacionar. Então, esse livro me marcou muito na época, assim, o filme também, né, por trazer essa força de transformação mesmo, né? Que é essa transformação, apesar de toda essa dor. Na verdade, através da dor, né? Que é essa volta para a cabana. Então, é isso. Muito interessante você trazer, né, lembrar depois da justificativa da cabana, porque quando você foi falando, eu fui sentindo aqui que a cabana é o nosso interior. Sim. E que na cabana também foi o encontro com Deus, porque Deus está dentro, não está fora. Tudo está dentro. E também me fez pensar numa coisa aqui. Durante o filme, Deus vai se transformando numa energia feminina ou numa energia masculina de acordo com aquilo que ele necessitava naquele momento. Quando ele vai encontrar Deus, ele sabia do trauma com o pai, Deus se transforma no feminino. Quando ele precisa de força para perdoar, porque perdão precisa de uma certa, né, uma coragem, uma força, um foco, um centramento, ele se transforma numa energia masculina. Então, isso me faz lembrar que nós temos dentro da cabana, que somos nós mesmos, né? E que Jesus já ensinava, nossa, mais de 2000 anos atrás, né? Conhece-te a ti mesmo. Por quê? Porque quando a gente conhece, quando a gente se conhece, a gente enxerga dentro as ferramentas que já existem. E aí a gente pode usar a nosso favor e a favor do próximo, né? Porque não existe amor ao próximo sem existir amor por nós mesmos em primeiro lugar. Não existe um perdão ao outro em primeiro lugar se você não perdoa a si mesmo. Que foi no filme que aconteceu ali. Ele começou a entender que ele não era, que tinha uma história por trás daquilo, né? E que ele sozinho não era ele se via mal também, né? Porque ele matou o pai. E ele, a responsabilidade dele matar o pai trouxe uma consequência pior ainda, que foi a morte da filha, na cabeça dele. Então, ele perdoa a si mesmo e perdoa o pai, ele consegue perdoar o assassino. Porque antes de perdoar o assassino, na hora que a perdão do assassino é uma dificuldade dele. E ele só conseguiu porque antes ele passou por outros perdões. Ele não consegue perdoar o assassino sem se trabalhar primeiro, né? Sem conhecer a cabana dele em primeiro lugar. E aí me faz pensar, né? Quando você fala assim, a dor, através da dor ele encontrou a cura. Na Gestalt terapia a gente trabalha com as polaridades. Porque a gente vive num mundo dual. Tudo no nosso mundo é dual, né? O dia, a noite, a felicidade, a dor, a criança, o adulto. Então, tipo, tudo que a gente vive, a maior dualidade, assim, a maior dificuldade, eu tô falando isso que até pessoas trouxeram aqui que perderam entes queridos, assassinados e tudo. Depois eu vou ler comentários aqui. A maior dualidade que existe e a nossa maior dificuldade é lidar com a impermanência da vida. A vida muda o tempo todo e a gente tem muita dificuldade de lidar com isso. Porque o que a gente quer, por que a gente quer ter tanto controle? Porque na nossa ilusão, se a gente tiver controle, as coisas ruins não acontecem, porque está sob as nossas mãos. Então, falta também uma confiança nessa amorosidade de Deus, que conhece tudo que a gente precisa e se transforma numa energia masculina ou feminina para suprir, nos ajudar a encontrar dentro de nós mesmos, dentro da nossa própria cabana, aquilo que a gente precisa,
né? Então, na Gestalt terapia, a gente trabalha com essa dualidade, a maior dificuldade é a vida e a morte, que cai aqui nesse tema, né? Mas a gente trabalha como se a gente fosse dois lados de uma mesma moeda. Aonde está a nossa dor, antes de ter acontecido a dor, existia a nossa essência, a nossa espontaneidade, a nossa alegria, a nossa livre expressão, a nossa liberdade. E isso foi manchado, vamos dizer assim, pelo trauma que nós sofremos, que todos nós sofremos na nossa infância, porque nós somos filhos de homens e mulheres humanos, limitados, imperfeitos, que carregam suas próprias feridas. Então, por isso a importância de quem é pai, quem é mãe, não só quem é pai, quem é mãe, de todos nós buscarmos o caminho do autoconhecimento. Mas quem escolhe ter um filho, eu acho que torna ainda um caminho mais essencial, porque você está criando, gerando um outro filho, ajudando uma outra criatura. Então, quando você trabalha sobre si mesmo, quando você visita a sua própria cabana, você pode ajudar aquele ser a trilhar caminhos melhores, a fazer melhores escolhas, a se compreender mais nas suas emoções, você pode respeitar e incluir mais o seu filho com aquilo que ele é, dando maior liberdade para ele de ser quem ele é, né? Mas na Gestalt, a gente trabalha onde está a dor, tá também o amor. É tudo ali, tudo no mesmo lugar, na mesma moeda. Não existe, não tem jeito da gente pegar uma moeda só de cara. A moeda tem cara e tem coroa, porque dentro nós temos luz e sombra. Então, aonde está a nossa ferida? O que é o trauma da nossa criança interior? Nosso trauma é uma situação emocional, que também pode chegar a ser física, mas é uma situação emocional que superou a nossa capacidade de lidar com aquela situação. É o que ele falava lá. Ele, criança, via o pai espancando a mãe, aquilo era uma dor, ele tentava defender fisicamente, ele entrava no meio, o pai dava uma sacolejada nele, empurrava, ele dava um supapo nele para lá, ele caía. Então, aquela situação traumática de agressão física superava a capacidade dele, criança, dar conta de lidar com aquela situação. Era muito maior do que ele dava conta de lidar. E isso gera os nossos traumas. Em algum momento da nossa vida, criança, enquanto crianças, nós passamos por situações que superaram a nossa capacidade física, emocional e intelectual de lidar com aquela situação. E intelectual é a última coisa que vem, né? Porque a criança, ela lida com o físico e com a emoção. O intelecto ainda está desenvolvendo. A criança está ainda em processo de desenvolvimento do intelecto. Então, o intelecto vem depois para ele poder elaborar. Você vê que a criança, ela começa a aprender a elaborar depois. Ela vai aprendendo por associação, em primeiro lugar. Ela não tem um córtex, sabe? O neocórtex totalmente desenvolvido. Está em vias de desenvolvimento. O neocórtex é essa parte do nosso cérebro, responsável pelo nosso lado racional, o nosso lado de compreender, de fazer ligações intelectuais, de elaborar, especialmente de elaborar os acontecimentos da vida. Então, a criança não tem isso. Por isso, o trabalho da criança interior não é um trabalho que se faça pelo intelecto. Porque você pode até compreender na sua mente aquilo que te aconteceu. Por exemplo, o Max podia compreender na mente dele que ele matou o pai porque o pai era agressivo. Se ele não matasse o pai, talvez o pai matasse a mãe. Na razão, ele entende tudo isso. Tem muita justificativa ele ter matado o pai dele. Mas dentro da emoção dele, dentro do coração dele, ele sentiu uma culpa gigantesca porque ele foi assassino do pai. E aí, como ele assassinou o pai, a filha foi assassinada porque ele foi o assassino. Então vai se repetindo essas coisas. Então, o trabalho com a criança interior, ele precisa ser por uma via experiencial, vivencial, para ele ajudar a fazer as transformações necessárias. Porque no intelecto, a criança é a última coisa que ela tem desenvolvida. Então não adianta ficar elaborando sem antes passar pela experiência. É tudo junto, é o corpo, é a emoção, e no adulto, a elaboração do processo. Mas não é uma coisa isolada. Compreender na mente a história não ajuda a transformar a pessoa. Precisa ser por uma outra via, que é a via experiencial, né? Que a gente trabalha demais na Gestalt terapia. A Arlete comentou assim: boa noite, Arlete.
Assisti o filme há algum tempo, antes do Ho'oponopono. Revi. Para mim foi uma aula do Ho'oponopono. Lembra muito mesmo o Ho'oponopono, né? Especialmente pelo perdão mesmo, né? Pelo amor e tudo. Lembra muito sim, Arlete. O Freitas disse assim, não, eu não sei se é Freitas Dilo. Avô paterno foi morto em um bar. Pai fugiu da terra natal, casou e acabou alcoólatra. Senti a ausência. É muito difícil, né, Freitas? É o que a gente falou aqui. Tem experiências que fogem a nossa capacidade de dar conta mesmo, porque é muita dor naquele momento. Mas hoje de um lugar, né, mais amadurecido, é possível voltar nesse ponto de dor, nessa ausência que você sentiu e sente, e restaurar essa ausência numa um caminho de dar para você mesmo, você se tornar aquela pessoa responsável por suprir hoje as suas próprias necessidades. Então, é muito importante você, aonde está a sua maior dor, também está a sua cura. Lembra da moeda? A moeda tem cara e tem coroa, tem luz e tem sombra. A Isaura comentou: eu assisti o documentário, é excelente. E aí, que são os comentários da Maria José que eu já li aqui do Aparecido. Então, gente, é assim, é muito profundo esse filme e esse livro. Eles são muito profundos. É um convite de mergulho interno mesmo, assim, né? Quer fazer alguma outra consideração, Letícia? Eu vou abrir É, para tá. Só uma outra questão para complementar. Quando você fala que na Gestalt tem a criança ferida e tem a criança divina, e que nós já falamos aqui em outras lives, você já comentou em outras lives a respeito das potencialidades, né? Que cada um de nós carrega a sua potencialidade, e que precisa esse trabalho com essa criança ferida para que justamente essa criança divina possa aparecer através das suas potencialidades. Que no Ho Oponopono a gente fala um pouco da mesma coisa, só que de uma forma diferente, que é essa inspiração mesmo para a gente poder agir através mesmo dessa conexão com o divino, né? E tem uma parte no livro, que eu não me lembro se tem no filme, do passarinho. Não sei se tem um passarinho no filme. conta. Eu Tem vou lembrar. tem um passarinho na janela da cabana, quando Deus está conversando com o Max, e ele fala assim: cada ser humano é como esse pássaro. Todos vocês têm asas. Não, Ou eu não seja, lembro parte no filme. Não. então tem no livro. Então ela fala assim, ainda como mulher, né? Ela fala: todos vocês, todos os seres humanos têm suas asas, suas potencialidades, mas cada um tem que fazer a sua escolha por voar. E nem todos escolhem voar. Então, quando nós não nos conectamos com essas potencialidades, né? É como se nós fôssemos realmente aves pássaros com asas, mas que não nós escolhemos não voar. Sim. Então, só trazendo essa parte, porque também me chamou, me marcou muito no livro, né? Realmente isso, essa conexão mesmo, que a gente precisa estabelecer com a nossa força, com esse lado divino, com essa nossa potencialidade, porque cada um de nós carrega a sua, e quando a gente não faz uso dela, né, pelo trauma, pelo medo, pelo julgamento, né, dos outros, o que a gente deixa de conquistar e de fazer. E uma outra coisa que é falada no livro também, que eu não me lembro em relação ao filme, é que cada pessoa importa. Ok? Então ela destaca muito isso. Cada pessoa importa. Isso significa que cada coisa que alguém faça importa. Que Sim. foi o que você falou também um pouquinho antes. Então, o que eu faço hoje pode parecer insignificante. Pode parecer que não tem valor nenhum. Pode ser uma bobagem. Mas vai reverberar de alguma forma nessa energia nossa de conexão, nessa rede aí que a humanidade está conectada. Então, de alguma forma, o que a gente faz, o que a gente escolhe fazer, tem uma consequência não somente para nós, mas também para toda a humanidade, porque todo mundo importa. Então, se para cada pessoa importa, para Deus, cada ação também importa.
né? Então, foram essas duas coisas aí que foram trazidas no livro, né? Que eu não me lembro bem se no filme tem. No filme do pássaro não tem, né? Essa coisa de cada pessoa importa tem. Isso tem. Eles falam Sim. isso. Porque E eles falam isso muito no livro. isso que você falou me fez lembrar uma coisa assim, daquela cena onde ele vai fazer a escolha, se ele vai ficar ou se ele volta, se ele fica com a filha, porque a questão do nosso livre-arbítrio, isso fica muito Uhum, claro no momento, né? Que você falou das asas do pássaro também. uhum, Você uhum, tem asa, mas se você vai escolher voar, é uma escolha, né? Deus não vai voar por você. Deus uhum, vai te colocar as potencialidades para você abrir asa e voar. Mas uhum. não vai voar por você. E às vezes, como a gente está esperando que outras pessoas façam por nós aquilo que a gente não faz. Então, Sim. é muito a questão do livre-arbítrio, né, que aparece. E quando você falou a questão de todas as pessoas importam, eu lembrei do que você comentou ali atrás, né, falando assim, porque você é como se você fosse especial, né? Você é muito especial. Só que todos são especiais, né? Tipo assim, na Gestalt a gente brinca isso. Ou ninguém é especial, a gente fala assim, não, você é uma pessoa comum, assim como todo mundo que tá aqui. Ou então assim, não, você é muito especial, que aí volta lá as polaridades que eu falei, os dois lados da mesma moeda, as coisas que se complementam, parecem opostas, mas na verdade elas se complementam, né? Você é muito especial, só que você, o outro, tá todo mundo aqui, ó, todo mundo aqui é especial. Então, é isso. Tudo importa porque para Deus todas as pessoas são especiais. Para Deus cada ser é único, cada ser tem a sua particularidade e uma missão para cumprir aqui na Terra, né? Nós viemos aqui por uma razão específica. E quando a gente escolhe encontrar dentro de nós as nossas potencialidades para colocar a serviço da humanidade, poxa, a gente ajuda a tornar o mundo um lugar muito melhor para viver. Porque o que eu tenho para contribuir tem sintonia com o que você tem para contribuir. Inclusive, a gente está aqui nessa live fazendo exatamente isso, encontrando pontos que somam, né, e que potencializam e que agregam valor, mas você faz da sua maneira, eu faço da minha maneira. Porque cada ser é único nessa terra. O que você faz importa. O que eu faço importa. O que cada um que está assistindo a gente aqui faz agora, de estar até aqui conectado com a gente, importa. O que faz na vida lá fora, a forma como olha para o mundo, o como contribui para o mundo, tudo isso importa e faz diferença na vida do outro, né? Quando a gente encontra o nosso propósito na vida, e esse propósito está dentro da gente, cada um de nós não está aí na rua solto, está dentro da nossa própria cabana, né? Como você muito bem lembrou, a gente contribui para o mundo, para uma transformação do mundo, um lugar melhor de se viver, para mim, para você e para todo mundo, né? Para quem está aqui conosco, para todo mundo também. Então isso faz muita diferença. Deixa eu ver o que que aqui, ó. A Márcia comentou. Cheguei, já havia iniciado. O filme é A Cabana, mas qual é o nome do documentário mencionado? É A Cabana também, não sei se eu acho que é A Cabana, o Retorno, Letícia, eu não lembro agora. Então, eu acho que a Cabana, o Retorno à Cabana é um outro livro. Esse é Eu a acho que A Cabana Cabana. é A Cabana também. Agora eu tô lembrando aqui, é A Cabana também. No Netflix só tem esse que É, é só tem também um esse com a documentário. Cabana. Ele não chega a ser um documentário exatamente, mas é o Filme. autor do livro contando a história dele e tudo que ele passou e como que ele escreveu a história. Então é um pouco do relato dele, sabe? Mas procura a cabana que você vai encontrar lá, você vai ver pela imagem que é referente ao livro. Mas porque eu não lembro mesmo agora o nome, tem que pesquisar. E só falando um pouquinho a respeito do livre-arbítrio, uma coisa que é interessante também no livro, que Deus fala assim, porque o Marx fala assim, mas se você sabe tudo que eu vou fazer, se você sabe o que vai acontecer, isso significa que eu não tenho livre-arbítrio? Significa que eu não posso fazer escolhas, porque você já sabe o que vai acontecer? Ela falou assim, o fato de eu saber o que vai acontecer não tira de você a liberdade de fazer uma escolha. De escolher não voar ou de escolher voar. Eu só sei qual a escolha que você vai fazer, mas eu não interfiro nessa escolha. Eu entendo assim, eu inspiro através do Espírito Santo. Eu venho com a ideia para você, né? E o Espírito Santo fala que assim, numa conversa,
é numa live que você assiste, né? Que a gente trazendo para a nossa live. Mas é um livro que você lê, é num filme que você assiste. Uma Essa palavra conhecido no ponto do ônibus que fala alguma coisa que nem é para você e você escuta e você fala, escuta, nossa, né? exatamente. Ele vem dessa forma. A inspiração vem dessa forma, né? Essa mensagem, essa conexão com o Espírito Santo vem dessa forma. Mas se você vai ouvir e vai fazer algo com aquilo, esse é seu livre-arbítrio. Deus já sabe qual que vai ser a sua escolha, mas ele não vai interferir. Né? Então, isso também é outra coisa que depois que você falou de livre-arbítrio, eu lembrei que também foi algo que eu achei interessante no livro também. E você comentando isso, eu sou espírita, né? O espiritismo fala assim pra gente: se você não pratica o mal porque você foi impedido, né? Vamos supor que Deus não deixasse você praticar, fazer escolhas ruins, vamos colocar mal, mas fazer escolhas ruins, que mérito você teria de não ter escolhido fazer o mal? Então, o livre-arbítrio vem também nesse sentido de falar assim: você escolhe e você arca com as consequências da sua escolha, porque é o seu crescimento. Se você não pratica, você faz boas escolhas, não pratica o mal, nem para você nem para o outro, sinal de que você está galgando caminhos de crescimento, né? Mas se você só é egoísta, só pensa em você, quer levar vantagem de tudo e por alguma razão não consegue levar vantagem naquela situação, não porque você não escolheu levar vantagem, mas porque você não conseguiu, por exemplo, que mérito tem? Agora, quando você tem a oportunidade de levar uma vantagem, você escolhe não levar a vantagem porque você escolhe ser justo, por exemplo, gente, isso é o próprio mérito do crescimento. E se Deus guiasse tanta coisa na nossa vida, não teria mérito no nosso crescimento, não teria a nossa parte, né? E uma última coisa que eu lembrei do filme agora é quando ele escolhe voltar, que antes dele falar que vai voltar, ele pergunta para Deus, para Jesus e para o Espírito Santo se eles ficariam com ele, né? Se ele teria aquela conexão mantida, né? No meu entender é isso. E aí Deus responde: eu sempre estive com você. Aí o outro fala: eu sempre estarei. E aí o Divino Espírito Santo, não lembro eu não lembro exatamente o que cada um fala, mas um é eu sempre estive, o outro fala eu sempre estarei, e o outro já fala eu já estou com você, né? Então, tipo assim, eu já estou com você. Quantas vezes Deus está conosco, Divino Espírito Santo, Jesus, né? A Trindade Divina está conosco, mas nosso coração está tão fechado que a gente não sente a presença. Porque precisa ter uma abertura na nossa vida para a gente poder conectar, senão não conecta, né? Eu vou abrir para os Isso comentários, mesmo. gente. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar, quiser contar para a gente gosta muito de ouvir como vocês estão se sentindo agora, depois da live, né, com esse bate-papo. Comenta uma palavrinha aí, o que vocês estão sentindo, se reverberou, o nosso bate-papo fez sentido para vocês, se reverberou alguma lembrança, algumas pessoas já comentaram aqui, né, no balãozinho das perguntas e tudo, já compartilharam conosco as suas histórias, as suas lembranças, as suas perdas. Então, comenta aí, conta para nós o que vocês estão sentindo aí dentro, né, do contexto que a gente trouxe, dos temas. Foram tantos temas através dessa live de hoje, muita coisa que a gente falou aqui. Eu não estou conseguindo ver os comentários, tá, Dani? Tá Tá, eu travado tô para vendo aqui. mim. Vou dar Aí, um tempinho aqui para ver, porque às vezes tem um delayzinho, né? Às vezes as pessoas escrevem, demora um pouquinho para aparecer. uhum. Enquanto isso, gente, eu vou confessar para vocês que eu dessa vez não foquei em escolher o próximo filme. Não sei se você conseguiu, Letícia. Eu perdi o meu avô faleceu quinta-feira passada agora, então a gente fica mais introspectiva, tem uma necessidade de um recolhimento maior, né, de dar um apoio para a família. Então, eu realmente peço perdão aí, mas eu tenho um filme aqui em mente, se a gente não tiver um, a gente pode usar esse filme, mas eu gostaria também de repente, a gente falar no decorrer da semana para poder ter um tempo de procurar outros, mas já pode que a gente já tem até um aqui que eu posso
dizer que é um filme legal também. Freitas comentou assim, a moeda tem dois lados, mas é uma só. Exatamente. É exatamente. É uma moeda que tem dois lados e os lados se complementam. E gratidão, gratidão a nós que agradecemos a presença de vocês. Ruli escreveu, o livro é um aconchego e ouvi-las hoje foi um enorme prazer. Muito obrigada. O prazer é nosso. Cláudia colocou, Dani, sinta-se abraçada. Grata, Cláudia. Isaura, se pôr no lugar do outro. É isso. É uma atitude de... me fugiu a palavra, mas não é nem de compaixão, é de empatia, né? Desenvolver a empatia. Mas Aura agradecendo, nós que agradecemos. Algumas pessoas estão entrando agora no finalzinho. Para quem está entrando agora, a live vai ficar gravada aqui no Instagram, meu e da Letícia, e também no nosso canal do YouTube, Letícia Ho'oponopono Anjos e o meu Sementes do Florescer. A Arlete comenta, a vida fica melhor com essa compreensão da Gestalt Ho'oponopono. Gratidão, meninas, amo vocês. Gratidão a gente, Arlete. É um enorme prazer ter você aqui conosco toda semana. Eu já estou aqui, ó, já fico te esperando chegar. A Cláudia comentou, sempre bom saber que, independente de nossas escolhas, ele está sempre conosco. Exatamente. Sempre bom saber que as consequências nós vamos ter que arcar, mas Deus está conosco no verdadeiro amor incondicional. É o amor mais incondicional que eu acho que a gente nem consegue imaginar, porque a gente é humano, imperfeito, limitado, mas é um amor que não tem limite, né? Não tem limite mesmo. É perfeito. É o amor mais perfeito que existe. Alguém mais quer contar uma palavrinha aí pra gente de como vocês estão se sentindo? Letícia, você tem algum filme para sugerir que trate desse tema? Não pensei, viu? Dessa semana também não tive nenhuma ideia. Você tinha comentado a respeito de um filme antes, lá atrás. A Toscana, que está até Sim. no Netflix. A Toscana é a história de um... É muito legal esse filme, assim. Não é um filme muito impactante, tipo A Cabana, mas é um filme que dá pra gente ver a criança interior e as repercussões que as feridas da infância trazem para a vida do adulto, porque é um chefe de cozinha que tem um problema de relacionamento com o pai, né? E aí ele desenvolve uma maneira de ser na vida, né? Em função dessa dificuldade, dessa relação. Ele toma as dores da mãe, na relação do pai e da mãe, e aí ele cria uma dificuldade na vida dele. Eu acho que a gente pode sugerir, então, a Toscana. Tá no Netflix, é facinho de achar. A Arlete comentou, sinto pela sua perda. Dani, grata, Arlete. A vida e a morte, né, gente? A maior dificuldade, a impermanência da vida no seu auge, assim. Nós estamos conformados porque meu avô estava muito velhinho, muito debilitado, acamado já há algum tempo. Nós estamos muito resignados e aceitando bem a passagem dele, mas isso não significa que não tenha dor, né? A dor da ausência, a dor da saudade, ela fica. Não tem jeito, né, Dani? Vai ser um processo. E, O luto faz parte, né? E só faz essa falta porque foi uma pessoa muito importante, né? Que marcou de uma maneira muito bonita as nossas marcou não só a família, como uma comunidade, né? Então, eu ainda não consegui fazer uma homenagem para ele, né? Porque a gente precisa de um tempo de silêncio para elaborar a perda, o luto, mas eu ainda vou fazer uma homenagem aqui para ele. faça no tempo, né? Quando for o tempo mesmo para isso. A gente já tinha conversado sobre isso, né? Então. Isso faz parte, né? A vida. Eu sempre lembro dos ensinamentos do Cláudio, meu mestre, que dizia assim:
A gente vive sabendo que a gente vai morrer, mas a gente Uhum. não sente que a gente vai morrer. Porque se nós sentíssemos que nós vamos morrer, nós seríamos melhores pessoas. Então, graças a Deus, a morte do vovô foi um pouco parecida com as da Zarinha, né? As pessoas acham muito estranho eu comparar isso, mas no sentido de que ele nos deu tempo também, ele foi envelhecendo, ficando doente, né, e tal, de poder fazer por ele e de conviver com ele, de compartilhar com ele, não só na doença, na morte dele, mas em vida. Ele foi uma pessoa muito família, muito amoroso. Eu falo que o meu avô foi meu exemplo de adulto, de pessoa madura que consegue responder à vida, porque a gente tem uma atitude reativa à vida, né? Então, a gente toma lá da cá, alguém xinga a gente retribui o xingo, alguém fecha a gente no trânsito, a gente xinga, então o outro tratou a gente mal, a gente emburra, ou a gente xinga de volta, ou a gente afasta. Isso é atitude reativa, mas a capacidade de responder foi o maior exemplo, um dos maiores exemplos que o meu avô me deixou. Quando acontecia algum acontecimento importante, né, difícil, vamos colocar assim, ele se calava, passava uns dias elaborando, uns 3 dias elaborando, e aí dali ele tinha a capacidade de responder aquilo que acontecia. Ele chamava a pessoa que ele achava que tinha para conversar, ou ele expressava o que ele achava que tinha que expressar. Nunca de uma maneira reativa, mas sempre de uma maneira dando uma resposta, né? Depois de ter elaborado o sentimento dele, depois de ter compreendido. Então, deixou muitos exemplos para nós, muito carinho. Vai fazer muita falta, né? Muita saudade. Mas a gente aprende a tem outras comunicações, né? Que a gente aprende através dos sonhos, das lembranças, das inspirações, dos ensinamentos que voltam nos momentos de dificuldade, da presença das fotos, graças a Deus que temos. Então, muita coisa boa fica. Arlete falando, lembras o vidrinho onde o Espírito Santo guardava as lágrimas de Max? Pois é isso, Arlete. As lágrimas também viram adubo para florir, né? Para renascer as flores. E isso aí são as nossas raízes. Eu tive o privilégio de ter 3 avós até os 46 anos. Eu tenho 46, eu ainda tenho 2 avós. Perdi o meu primeiro avô com 26, então eu tive um privilégio grande, assim, sou muito grata por ter alegria mesmo de ter convivido com eles e ter aprendido, ter nutrido minhas raízes. Grata por me lembrar do vidrinho do Espírito Santo. Fez É todo sentido. verdade. E é isso, gente. Então a gente fica com o filme A Toscana, voltando aqui pro tema. Então tá bom. Para mim tá ótimo. Tá bom. Então, gente, próximo filme, A Toscana, tem na Netflix. É um filme bem suave, bem gostoso de ver, daqueles filmes bem, sabe, tranquilo, mas tem um ensinamento da criança interior bem profundo, que dá pra gente tirar bastante aprendizado também. E Letícia, muito grata mais uma vez por essa parceria que vem se fortalecendo pouco a pouco, né? Mulheres quando se juntam para somar, é um trabalho muito bonito, nosso trabalho tem se tornado muito bonito. Olha eu, gente, falando aqui. Mas é isso, é o que eu sinto mesmo, né? A gente tem muito bonito as pessoas estarem nos acompanhando aqui, muito grata por isso. A gente tem a intenção de trazer um pouquinho da nossa caminhada, né, Letícia, para ser talvez a inspiração do divino, como a Letícia trouxe ali, uma frase, um filme, uma live, alguma coisa. Gratidão, Dani. Muita gratidão a todos que participaram aí conosco, por essa participação aí também, por estarem conosco aqui hoje, estarem conosco todas as semanas. Venham, convidem outras pessoas para estarem aqui com a gente também. Tragam suas experiências, assistam ao filme, né, que a gente sugerir para que vocês possam compartilhar suas percepções, trazer esses elementos, né, como vocês trouxeram hoje, que é sempre muito rico. E gratidão, Dani, por essa parceria, por essas trocas, por esse crescimento, né, por esse momento de inspiração mesmo que a gente tem aqui e com a presença de vocês. Gratidão. Gratidão, gente. Uma boa noite e até a próxima semana. Um beijo, Dani. Força, tá, Beijo, querida? Qualquer graça. coisa.
Um beijo, Graças. estamos aí. Beijo. Tchau, tchau, Beijo, gente. tchau, tchau.